Um pai que fez os 3 filhos reféns dentro de casa no interior de Minas Gerais se entregou após 18 horas de negociação com a polícia. Vizinhos e familiares comemoraram o resgate do menino de 6 anos, o último a ser libertado pelo pai. O caso aconteceu em Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Por volta das 5 da tarde de ontem, a polícia foi chamada após barulhos de tiros e pedidos de socorro das 3 crianças de 6, 8 e 10 anos. Elas foram mantidas reféns pelo próprio pai, de 35 anos, que teve um surto psicótico após o uso de drogas e chegou a disparar contra os policiais. A negociação avançou pela madrugada, quando os 2 filhos mais velhos foram libertados. O drama da família só terminou no final dessa manhã. O autor, que já tem passagens por homicídio e tráfico, foi preso após se entregar. Os irmãos foram levados para o hospital para exames, mas já receberam alta. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do influenciador Renan Rocha da Silva. Ele é o motorista do Porsche acusado de atropelar o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos, na semana passada em Teresópolis, região serrana do Rio. Adilson morreu na hora. O pedido de prisão, porém, não tem relação com o crime, mas sim com descumprimento de medidas cautelares. O pedido ocorre também devido à participação do suspeito em uma disputa automobilística em via pública e por dirigir sem habilitação. 3 agências bancárias de Cubatão, no litoral de São Paulo, foram atacadas durante a madrugada. Foram cenas de terror. Nestas imagens gravadas é possível ouvir os tiros. Foi mais uma ação das quadrilhas que ficaram conhecidas como Novo Cangaço. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 12 criminosos participaram da ação. Antes do ataque às agências, os suspeitos teriam cercado uma base da Polícia Militar, impedindo a ação dos policiais. Ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar o dinheiro. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos que fugiram. A Justiça tornou réu o empresário acusado de perseguir, atropelar e matar um motoboy depois de uma discussão de trânsito na zona sul de São Paulo. Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de 21 anos. O acusado está preso e confessou em depoimento que seguiu a vítima depois que ela quebrou o retrovisor do carro de luxo, mas diz que não tinha intenção de atropelar e matá-la. 16 pessoas foram presas numa operação conjunta entre as polícias de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e de Sergipe, no combate a uma organização criminosa ligada à falsificação de documentos públicos. O grupo causou prejuízos de mais de 23 milhões de reais ao Tribunal de Justiça do Paraná. A operação teve início na madrugada de hoje e se estendeu durante todo o dia para cumprir 71 ordens judiciais, sendo 29 mandados de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão. Em São Paulo, foram feitas buscas em endereços da capital, Mogi das Cruzes, Igaratá e Mauá. Ao todo, a polícia cumpriu 16 mandados de prisão preventiva. Os criminosos falsificavam documentos em nome de funcionários e juízes do Tribunal de Justiça do Paraná. Eles criavam certificados digitais, assinavam alvarás de valores depositados em contas judiciais e faziam transações de altas quantias. Segundo as investigações, eles tentaram movimentar 207 milhões de reais, mas a segurança bancária identificou a fraude e bloqueou parte do valor. Ainda assim, o prejuízo passa de 23 milhões de reais. Eles movimentavam dinheiros de contas, por exemplo, processos cíveis de execução, tributários, aqueles sabiam de valores que estavam naquelas contas e aí emitiam esses certificados e esse dinheiro ia para uma conta de passagem, como se fosse o juiz dando autorização daquele levantamento. A investigação começou em setembro do ano passado, depois que o Tribunal de Justiça do Paraná deu conta das fraudes no sistema. A operação também revelou que o grupo atuou contra o Tribunal de Justiça de Sergipe. As polícias do estado, em conjunto com agentes do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, também cumpriram mandados contra a mesma organização criminosa. Foram desveladas aí
uma quantia aí de mais de 2 dezenas de pessoas que emprestaram as suas imagens, o seu corpo para produzir esses documentos falsos, identificados aqui no estado de São Paulo. Os investigados vão responder por falsidade ideológica, falsificação de documento público, invasão de dispositivo informático, estelionato eletrônico e participação em organização criminosa. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mostrou preocupação com a alta do dólar e afirmou que não hesitará em aumentar a taxa de juros caso necessário. A declaração faz parte da ata da última reunião do Copom. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz as informações para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Nos conte mais sobre essa ata do comitê. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. No documento, os membros do comitê afirmam que a política monetária mais restritiva serve para segurar a inflação e também controlar a estabilidade econômica do país. Segundo o Copom, o baixo rendimento econômico dos Estados Unidos nos últimos meses pode impactar negativamente a economia brasileira. E o Banco Central do Brasil precisa seguir a mesma tendência dos bancos centrais de outros países emergentes, que é segurar a taxa de juros para controlar a inflação. Por isso, o BC não descartou aumento da taxa Selic. Logo após a divulgação da ata, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o documento do Copom e disse que ele é um tapa na cara dos brasileiros. Acusou também o Banco Central de sabotar o país, uma vez que os indicadores econômicos apontam para uma recuperação brasileira. Já o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, que está como ministro interino, defendeu a autonomia do Banco Central e disse que o cenário externo é, sim, desafiador. Vamos ouvir. E o que a gente faz é conduzir a leitura desse cenário externo, protegendo o Brasil. Protegendo o Brasil. E como se protege o Brasil? A gente tem que fazer as transições, seja a transição democrática com responsabilidade, como foi feito de 22 para 23, fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arrobo político. Somos a favor da autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante. Bom, e hoje as bolsas de valores do mundo inteiro reagiram após a segunda-feira sangrenta, como ficou conhecida. Ontem houve um aumento expressivo do dólar e as ações do mundo inteiro acabaram despecando. Isso após uma especulação de uma possível crise financeira nos Estados Unidos. Sobre esse assunto nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Um dia após o pânico nas bolsas de valores do mundo inteiro, o Ibovespa começou a terça-feira com alta de 0,64%. Assim como ontem, o resultado reflete o humor do mercado internacional. A Bolsa de Tóquio, por exemplo, fechou em alta com uma recuperação de 10%. A queda nas bolsas no dia de ontem foi provocada pelo fraco desempenho da geração de emprego nos Estados Unidos, o que desencadeou uma especulação de crise e um efeito manada, com a alta do dólar. Segundo economistas, a valorização da moeda americana impacta diretamente na vida dos brasileiros. O pão francês, o remédio e até o combustível são alguns dos exemplos de produtos que ficam mais caros quando o dólar sobe. Você tem o preço do fertilizante que sobe e aí você aumenta o custo para a produção animal e agrícola. Você tem o preço do remédio que sobe na farmácia, que o Brasil importa todos os insumos farmacêuticos praticamente. Você tem a gasolina e o diesel, porque 30% do que a gente consome aqui é importado, então aumenta o preço também. E a questão do trigo, que tem impactos diversos
na alimentação, como massas, pãezinhos, etc. O Comitê de Política Monetária do Banco Central indicou que está vigilante e que segue firme no cumprimento da meta da inflação. Para isso, o Copom disse que não vai hesitar em aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Na semana passada, o Banco Central manteve o patamar de 10,5%. Especialistas acreditam, no entanto, que as declarações feitas hoje na ata do Copom têm como principal objetivo tranquilizar o mercado. O mercado geralmente ele não aceita, ele não gosta de surpresas, né? Ele não gosta de choques, ele não gosta de ser surpreendido. Essas surpresas geralmente causam muita volatilidade. O bom seria que a tendência de queda da taxa de juros continuasse, porque os outros indicadores da economia estão relativamente positivos. Você teve a informação de que o desemprego está caindo, isso é bom, a renda está aumentando. É lógico que o Banco Central vai estar olhando a questão da inflação, porque é isso que é a função dele, a questão do poder de compra. Agora, muitas vezes isso impacta diretamente o bolso do nosso consumidor, porque encarece os empréstimos das empresas e eles repassam isso para os preços dos produtos. 3 meses após as enchentes que castigaram Rio Grande do Sul, mais 2.300 escolas estaduais retornaram às aulas presenciais. Cerca de 18 ainda não conseguiram voltar às atividades. Há 3 meses, diversas escolas ficaram submersas. Um balanço feito pela Secretaria Estadual da Educação indica que mais de 129 milhões de reais já foram investidos para recuperar prédios, mobiliários e equipamentos. E o apoio às escolas é no sentido de que as perdas que aconteceram durante essa catástrofe sejam repostas, sejam com aulas extras, com material específico e estamos confiantes. Mais de 1.100 escolas já foram limpas. Apenas nas instituições estaduais de Porto Alegre foram retirados mais de 250 caminhões de lixo. Entre os empecilhos para recuperar as escolas estava a logística. Então essa foi a nossa dificuldade maior, né? Problemas onde realmente o acesso foi bastante comprometido. Há muito tempo as escolas ficaram inundadas com água, depois retirada do lixo todo, que é a premissa para a gente poder entrar com as correções, né? Esse processo também é demorado, bastante complexo. Atualmente, 735 mil estudantes da rede estadual já retornaram às salas de aula. O governo busca agora fortalecer as ações de incentivo ao comparecimento nas provas do Enem, pagando deslocamento e fornecendo kits para os inscritos. Há mais de 2 meses sem chuva, Rondônia enfrenta a pior seca dos últimos 57 anos. A Agência Nacional de Águas alerta para uma possível paralisação da hidrelétrica de Santo Antônio, usina fundamental para o suprimento de energia elétrica no Brasil. Abaixo dos 2,45 metros, o nível do Rio Madeira é o mais baixo já registrado em quase 6 décadas. O Rio Madeira é um dos maiores rios do mundo e passa por 3 países, Brasil, Bolívia e Peru. Nesta época do ano, o nível do rio deveria estar em torno dos 5,50 metros. Hoje está aproximadamente 3 metros abaixo do esperado. Além de Porto Velho, outras 21 cidades decretaram estado de emergência devido à seca. E cerca de 7 rios apresentam níveis considerados abaixo da cota média e próximos da mínima histórica para a época do ano. Famílias ribeirinhas já estão tendo dificuldade em conseguir água de qualidade. O nível está baixando, começa a vir uma água um pouco mais suja, então nós estamos lá distribuindo hipoclorito de sódio para que essas águas sejam tratadas e ficam apropriadas para o consumo. No início desta semana, a Agência Nacional de Águas e Saneamento declarou situação crítica de escassez de recursos hídricos no Rio Madeira até o dia 30 de novembro. Além de admitir a possibilidade de paralisação da hidrelétrica de Santo Antônio, que fornece energia para todas as regiões do país. Claro que nós já vivemos esse nível em outros anos, só que isso aconteceu mais já final de setembro e mês de outubro, onde nós consideramos, o período crítico. Realmente está 2,8. Haverá agora um pequeno repiquete. Essa semana, até o final de semana, ele poderá subir cerca de 30 centímetros em razão de chuvas no Beni, mas voltando a baixar na próxima semana.
E agora vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil com o nosso Igor Silveira. Igor, quer dizer que tem uma frente fria vindo por aí. Vamos lá, isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, um sistema de baixa pressão que está logo ali, olha, no sul do país, vai ser o responsável pela frente fria. Por isso, tem previsão de chuva no extremo sul gaúcho, em praticamente toda a região. Inclusive, nesta madrugada, o Observatório Bate-Papo Astronômico registrou 447 descargas elétricas. É esta que a gente vê aqui na imagem. Isso aconteceu em Santa Maria. Além dessas descargas elétricas, também teve chuva em pontos isolados durante o dia todo. E amanhã não vai ser diferente. Ainda tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e boa parte do Paraná. No centro do país, o tempo segue quente e seco por causa desse bloqueio atmosférico que começa a perder força no decorrer dos dias. Por enquanto, o tempo segue assim. Em São Paulo, as máximas amanhã continuam na casa dos 29 graus amanhã, 32 graus na quinta-feira. Só que na sexta-feira, a frente fria avança do sul do país e as máximas não passam dos 24 graus e tem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, as máximas podem chegar na casa dos 35 graus amanhã. Belo Horizonte marcando 27 e Vitória, no Espírito Santo, 29 graus. No interior nordestino, o tempo segue seco e quente, como a gente observa aqui no mapa, mas a previsão de chuva no litoral continua. Na região norte não muda muita coisa. O tempo segue instável em toda essa área mais escura aqui do mapa. Quando as temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 35 graus amanhã em Manaus, Cuiabá marcando 38 graus. Agora no sul do país, as máximas não passam podem chegar aos 31 graus, mas isso muda por causa da frente fria. Boa noite para todo mundo. Nossa, Amanda, calorão Augusto. mesmo, né? Até no sul do país, impressionante, 31 graus. Obrigada, viu, Igor? O comentarista Kennedy Alencar avalia se Kamala Harris acertou ou errou na escolha do vice. Kamala Harris acertou na escolha do candidato a vice-presidente. Tim Walz, governador de Minnesota, ajuda mais Kamala Harris na posição de vice do que o senador J.D. Vance ajuda Trump como companheiro de chapa. Professor do ensino médio, veterano militar respeitado, bom de discurso e engraçado, Walz ajuda a Kamala a mobilizar o eleitor democrata. Lá o voto é facultativo. O candidato tem de motivar sua base eleitoral a votar. Ele é branco e progressista, mas com um histórico de vitórias em terreno conservador. É capaz de dialogar com o eleitor do chamado Rust Belt, o cinturão da ferrugem, aqueles estados do meio oeste e norte dos Estados Unidos que viram sua classe média branca empobrecer quando a China virou a fábrica do planeta e enfraqueceu a indústria americana. Obviamente, será mais importante o confronto entre Trump e Kamala. J.D. Vance é um vice que não agrega nada, mas Tim Walz é capaz de falar com uma fatia conservadora do eleitorado que pode ser fundamental para vencer nos estados decisivos e dar maioria a Kamala Harris no colégio eleitoral. Para quem gosta de voar, começou hoje no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, o maior evento de aviação de negócios da América Latina. São mais de 140 expositores e 44 aeronaves de tirar o fôlego. Tem também o protótipo de um carro voador. O futuro está mais próximo do que você imagina. Acompanhe na reportagem. São mais de 40 helicópteros e aeronaves de vários tamanhos e modelos. Somos a segunda maior frota de aviação geral do mundo e dentro desse espírito de aviação, vamos dizer, voltada mais para negócios, que são empresas e pessoas que precisam desse meio de transporte como ferramenta de trabalho, é que nós fazemos, vamos dizer assim, a atividade econômica prosperar através dessa possibilidade de maior conectividade, de ter o avião à sua disposição, de você chegar em lugares onde você não consegue chegar. Atualmente, a frota brasileira de aviação de negócios é de 14.554 aeronaves e atende os mais diversos segmentos, frotas empresariais, táxi aéreo, transporte aeromédico e aviação agrícola. O Brasil é o maior mercado que nós temos fora dos Estados Unidos. Então, é um mercado de grande importância para a gente tem crescido muito no mercado, o mercado já estabelecido. Uma das novidades da feira é essa aeronave, a Falcon 6X. Com capacidade de transportar 14 passageiros e mais 3 tripulantes, a aeronave consegue voar mais de 9.300 quilômetros sem escala, o equivalente a uma viagem de São Paulo a Paris.
Esse é o nosso demonstrador, começou a voar em dezembro do ano passado e em janeiro deste ano nós começamos a entregar as primeiras aeronaves. A cabine é o grande diferencial, realmente, como eu disse, é a mais alta e mais larga dentre todos os aviões. É uma aeronave ainda mais moderna, com ainda mais tecnologia e um alcance excelente. A feira, que deve receber 20 mil pessoas até a próxima quinta-feira, conta com modelos modernos, tecnológicos e protótipos para o futuro. Muito interessante você conhecer a diferença entre os diversos produtos e a gente acabar aprendendo bastante aí do que a gente pode tirar de proveito aí da engenharia. A cidade de São Paulo realiza uma busca ativa pelas crianças e adolescentes que ainda não retornaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a dengue. A doença já causou mais de 300 mortes na capital paulista. Dona Patrícia, eu estou entrando em contato referente à vacina da Kathleen da dengue, a segunda dose que está em atraso. Olha, sério? Sério. E já tem disponível na unidade? Já tem sim. Já faz parte da rotina da Débora fazer ligações em busca daqueles que estão com a vacinação atrasada. Cada UBS define a estratégia, que inclui contato por telefone ou mensagens e até visita à casa das pessoas. Os motivos para o atraso quase sempre são os mesmos. Às vezes esquecimento, né? Ou porque a criança está com febre, está doente mesmo. Aí as duas coisas mesmo. Ou é a doença ou é o esquecimento mesmo. O público-alvo da vacinação contra a dengue, que começou em abril, é formado por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que precisam tomar 2 doses do imunizante, com um intervalo de 3 meses entre elas. É muito importante que as 2 doses sejam tomadas para garantir a proteção. Neste momento, a cidade de São Paulo está aplicando apenas a segunda dose da vacina contra a dengue. E segundo o Programa Municipal de Imunizações, cerca de 90 mil crianças e adolescentes já estão aptos a completar o ciclo vacinal. Mas menos de 40 mil já compareceram aos postos de saúde. A capital paulista registrou mais de 587 mil casos e 329 mortes causadas pela doença entre o dia 1º de janeiro e 31 de julho deste ano. No mesmo período de 2023, foram 12.013 casos e 10 mortes. Nós temos mais de 470 unidades básicas de saúde de segunda a sexta que fazem a vacinação. Temos mais de 80 unidades aos sábados que também aplicam a vacina da dengue. Então é muito importante que esses pais procurem o serviço, vacinem seus filhos, completem o esquema vacinal. A gente precisa que essas crianças que receberam a primeira dose, então a gente precisa que essas crianças que receberam a primeira dose estejam com seu esquema completo. Um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde mostrou que 4 em cada 10 brasileiros não realizam um mínimo de atividade física recomendado. Segundo a Fiocruz, se esses padrões forem mantidos, quase metade dos adultos brasileiros devem estar obesos nos próximos 20 anos. A Maria Aparecida pratica caminhada pelo menos 2 vezes na semana há mais de 10 anos. O que começou como uma orientação médica, hoje já é rotina. O colesterol era altíssimo. Depois, aconselhada, pela minha cardiologista, ela falou, começa a fazer atividade, nem que seja só uma caminhada, se você não gosta, de ir para academia. Ai, melhorou muito. Nossa, o nível foi lá para baixo. Segundo a OMS, a recomendação é que as pessoas pratiquem na semana, no mínimo, 2h30 de atividade física moderada e 1h15 de atividade física de alta intensidade. Mas, de acordo com um levantamento em 2022, 31% dos adultos do mundo não atingiram essas recomendações, um aumento de quase 8% em relação ao ano 2000. No Brasil, o aumento foi ainda maior. O país saiu de quase 32% em 2000 para 40% em 2022. Ainda de acordo com a OMS, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de adultos, o equivalente a quase 1/3 de toda a população adulta no mundo, correm o risco de desenvolver alguma doença relacionada à falta de atividade física. Doenças cardiovasculares, AVC, diabetes tipo 2, demência e câncer são algumas delas. Então a gente vai ter um impacto da atividade física no perfil metabólico, na saúde mental, reduzindo ansiedade, estresse, reduzindo depressão
E, dependendo da intensidade e da frequência, a gente vai ter também uma repercussão até no peso, aí que vai ajudar no controle de outras doenças. Um outro levantamento feito pelo pesquisador Eduardo Nilson, da Fiocruz, mostra que hoje 34% dos adultos brasileiros têm obesidade e 22% apresentam sobrepeso. Mas se forem mantidos os padrões atuais, em 20 anos, quase metade dos adultos brasileiros devem atingir a obesidade e 27% o sobrepeso. A questão do excesso de peso e obesidade é uma pandemia, se pode dizer também, uma epidemia global que nós temos. Só que a gente tem um quadro que é essa velocidade dessas transformações, principalmente padrões alimentares, padrões de comportamento que nós temos com a questão do sedentarismo, elas vêm muito mais rápido nos países de médio e baixo rendimento, que inclui o próprio Brasil. É importante destacar que, claro, é muito importante a questão de trabalhar a atividade física. A grande prioridade é com os ambientes alimentares, é com o próprio padrão alimentar. E para isso é muito importante que o próprio Estado brasileiro e a sociedade pressione para isso, atue principalmente para que escolhas alimentares saudáveis sejam as mais fáceis. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. Em Belo Horizonte, durante todo o mês, a Polícia Civil vai fazer uma operação para prender agressores e foragidos da Justiça. Essa empresária mineira, que tem medo de se identificar, sofre há 7 anos com a perseguição de um homem com quem teve um relacionamento de apenas 2 meses. O dia inteiro por dentro de ameaças, falando que ele matar minha família, ligações, ele passando na porta da minha casa. O último ataque foi registrado por câmeras de vigilância da loja onde ela trabalha, no interior de Minas Gerais. A imagem mostra um homem de 33 anos parado em frente ao estabelecimento. Ele chama a empresária, que, assustada, corre para os fundos. De dentro do veículo, o autor arremessa um explosivo. O impacto da bomba estourou um vaso de flores que estava na calçada. Mesmo procurado pela polícia, ele continua fazendo ameaças. Tem várias medidas e ele não importa. Ele mesmo já disse que ele não tem medo de polícia, ele não tem medo de nada. Eu vivo há 7 anos praticamente esperando o pior acontecer comigo. Ela conseguiu escapar da morte, mas nem todas as brasileiras tiveram a mesma sorte. O Atlas da Violência revela que quase 50 mil mulheres foram assassinadas no país entre 2012 e 2022. Só no ano passado foram registrados mais de 230 mil casos de violência doméstica, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um triste cenário que se repete em Minas Gerais. Foram mais de 75 mil ocorrências de violência contra a mulher apenas no primeiro semestre de 2024. Só aqui na Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, são cerca de 40 pedidos de medidas protetivas solicitados todos os dias. É um número muito maior, né? Porque a gente não consegue quantificar os casos não notificados, os casos subnotificados, porque muitas das vezes, né, a experiência mostra que às vezes a mulher já está no ciclo de violência e espera a violência física acontecer, espera a tentativa de feminicídio acontecer. Suspeitos de agressões e ameaças contra mulheres são os alvos de uma operação da Polícia Civil durante o mês de agosto. Mais do que uma ação repressiva, é uma iniciativa de conscientização, tanto da vítima quanto do autor. A mulher não precisa esperar a violência física acontecer. Havendo a violência psicológica, ameaça, o xingamento, tudo isso, todas essas condutas são amparadas pela Lei Maria da Penha. A grande maioria dos casos de feminicídio, não só em Minas, em todo o país, as mulheres que sofreram feminicídios não tinham medida protetiva. Então, é uma medida que salva vidas. 8 pessoas foram presas em uma mega operação liderada pelo Ministério Público, em conjunto com as polícias Militar, Civil e Federal, Receita Federal e Ministério do Trabalho, contra o tráfico de drogas na Cracolândia, centro de São Paulo. Entre os detidos estão 2 agentes da Guarda Civil Metropolitana. Eles são suspeitos de participar de uma milícia para extorquir comerciantes da região. A repórter Estela Freitas traz ao vivo mais informações sobre essa operação, né, Estela? Boa noite para você.
Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Essa mega operação foi deflagrada hoje de manhã, mas a investigação já durava 1 ano com o objetivo de desarticular esse ecossistema criminoso na Cracolândia. Os agentes foram às ruas para cumprir 117 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. 5 dessas prisões foram cumpridas e outros 3 suspeitos foram presos em flagrante. Além do tráfico de drogas, a mega operação investigou alguns agentes da Guarda Civil Metropolitana suspeitos de integrar uma milícia. Eles extorquiam comerciantes em troca de manter o local seguro. E assim conseguiram movimentar cerca de 6 milhões de reais em menos de 1 ano. A mega operação também mirou alguns estabelecimentos que funcionavam como ferro velho irregular. Empresários foram acusados de explorar mão de obra de dependentes químicos, crianças e adolescentes. Só um desses locais conseguiu movimentar cerca de 5 milhões de reais em 6 meses. E olha, comerciantes libaneses que receptavam e revendiam algumas peças de celulares roubados também foram alvo da operação, assim como hotéis do centro da cidade que funcionavam como ponto de tráfico e armazenamento de drogas, prostituição e abuso sexual. A polícia ainda chegou à favela do Moinho, perto da região central, onde ficava uma base do PCC que controlava o crime organizado na Cracolândia. Inclusive, os investigadores identificaram um detector que rastreava a conversa da polícia militar. Os detalhes a gente vê na reportagem de Giovanni César. Segundo as investigações, 4 guardas civis são suspeitos de fazer parte de uma milícia na região. 2 foram presos e outros 2 estão foragidos. Os agentes extorquiam e cobravam propina de comerciantes do centro da capital em troca de segurança. O que se fazia ali por alguns às vezes ex-policiais ou ex-guardas, né, e alguns na ativa, era a exploração de segurança privada, né, o que eles deveriam ser pagos para agir de maneira legítima no cumprimento do seu trabalho. Mas isso está sob sigilo e sob investigação. O grupo ainda é acusado de praticar venda ilegal de armas. Existe um núcleo de comercialização de armas que foi constatado aqui, inclusive por parte de um dono de estacionamento, né? Então ali também havia comercialização de armas de fogo e teve também uma situação que está sendo investigada nessa cautelar envolvendo corrupção de agentes públicos, né? Naquilo em que havia provas já iniciais, a gente pediu prisão preventiva de alguns agentes públicos. A mega operação, que mobilizou mais de 1.200 policiais, visou combater também o tráfico. A meta era enfraquecer a logística do crime organizado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, o centro da capital paulista está se tornando um território onde as organizações criminosas exploram não apenas o tráfico de drogas, mas também a venda ilegal de armas, celulares e peças de motos e carros, além das violações aos direitos humanos, com a exploração da prostituição e do trabalho análogo à escravidão. Entre os presos está o líder do PCC, Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho. Ele é apontado como proprietário de uma série de hotéis e comércios na região da Cracolândia, usados como pontos para o tráfico de drogas. Tem a engenhosidade do crime organizado que a gente está atacando no que diz respeito à especulação imobiliária, ou seja, o movimento do fluxo a bel prazer do crime, com o objetivo de desvalorizar imóveis de forma coordenada para favorecer a especulação e a lavagem em operações de compra e venda. No total, as equipes fizeram buscas em mais de 50 locais. Foram apreendidos mais de 10 quilos de drogas, além de R$150 mil e 120 celulares. No Rio de Janeiro, um policial militar foi alvo de um ataque hoje de manhã e só sobreviveu graças à blindagem do carro, como você vai ver nas imagens. A imagem gravada por uma câmera de segurança mostra o policial militar manobrando o carro quando é fechado por outro veículo. 3 homens encapuzados e vestidos de preto desembarcam atirando. O policial foge e os criminosos continuam atirando. A ação durou cerca de 1 minuto. Foram aproximadamente 50 tiros de fuzil. O carro foi atingido na traseira e nas laterais. O capitão da PM, Tiago Cardoso dos Santos, de 36 anos,
Teve ferimentos na mão, no cotovelo e foi levado para o hospital. O estado de saúde dele é estável. O agente havia saído de casa para ir a uma academia de ginástica. A Polícia Civil está investigando o ataque e tenta prender os criminosos. Voltamos em 30 segundos. Na volta do recesso parlamentar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a ideia de aumentar tributos para compensar a desoneração da folha de pagamento. Vamos a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que tem mais informações. Oi, Amoroso, boa noite. Eles não conseguem chegar a um acordo, né? Ministério da Fazenda e Senado, não há um encontro de contas aí, porque a compensação que o Senado oferece, o Ministério da Fazenda também refuta, dizendo que é insuficiente para cobrir o rombo fiscal. Exatamente, Amanda, e isso é uma coisa que vem desenrolando aí desde o ano passado, só que agora tem um prazo, né, 11 de setembro. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. O projeto da desoneração da folha de pagamento desses 17 setores da economia e dos municípios, como você disse, está parado e o principal impasse está justamente na fonte de compensação para os custos dessa desoneração. Todas que foram apresentadas até agora pelo Legislativo foram consideradas insuficientes pelo governo federal. Isso porque, segundo a Receita Federal, os descontos das folhas de pagamento chegam a 26 bilhões de reais. E aí, nesse cenário, o que o Ministério da Fazenda fez? A equipe econômica do governo sentou com o Senado e apresentou a proposta de aumento de 1% na alíquota da CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é o imposto que incide diretamente no lucro dessas empresas beneficiadas. A desoneração é considerada fundamental pelos setores da economia. A Abrascom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e de Comunicação e de Tecnologias Digitais, por exemplo, afirma que a medida ajudou a criar, em janeiro deste ano, quase 81 mil empregos nos 17 setores beneficiados. Para discutir esse tema, os líderes do governo no Congresso Nacional e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram hoje mais cedo na residência oficial do Senado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois desse encontro, Pacheco conversou com a imprensa e, nessa coletiva, ele criticou a proposta do governo de aumentar a taxação dos lucros das empresas. Vamos conferir o que disse Pacheco. A alternativa apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, primeiro que ela se daria, se houvesse, somente a partir de 2025. Então é perfeitamente possível adotar as fontes de compensação que o Senado está apresentando e, se elas eventualmente forem insuficientes, aí sim se discutir algum incremento que envolva algo dessa natureza. Mas fora isso, descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal, e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto, como a única alternativa, me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. O tratamento contra o câncer para as crianças atendidas pelo INCA no Rio de Janeiro ganhou novos ares com a ajuda de heróis e princesas. Ao chegar para mais uma sessão de radioterapia, Marina vai direto para o camarim. A menina de 4 anos trata um câncer ósseo. Vestida de Mulher Maravilha, ela está pronta para vencer a doença. Isso trouxe um conforto tanto para ela quanto para mim, trazer esse lúdico para ela, sabe? Então, quando ela coloca a coroa, quando ela coloca a princesa, ela se sente forte, ela se sente corajosa. O projeto de humanização da radioterapia do Instituto Nacional de Câncer foi inaugurado no início de maio e tem transformado a experiência dos pequenos pacientes, que se enchem de força durante o tratamento. Na sala de radioterapia, o ambiente foi todo reformado. Astronautas, naves espaciais e um céu estrelado. Tudo para tornar esse momento mais tranquilo. Para elas passa a ser um momento lúdico. E isso permite um tratamento que é árduo, que é duro, que tem efeitos colaterais, ser feito com uma melhor tolerância possível. Então, a gente acredita que para as crianças esteja melhorando muito mesmo a possibilidade do tratamento. O projeto custou R$250 mil e foi pago com doações da sociedade e de empresas. A gente entende que o câncer é uma doença que tem um tratamento longo, porém nós estamos aqui para dar a mão para os pacientes e dizer, esse momento vai passar e nós estamos aqui com você. Esther, de 7 anos, concluiu as 28 sessões de radioterapia para tratar um tumor ocular. A mãe se emociona. Ninguém está preparado para passar por isso. E quando a gente chega aqui,
toda a equipe, né, dos médicos, ao faxineiro, segurança. Tem um acolhimento muito bom e é importante, tanto para a criança quanto para nós mães. O coração fica quentinho, vou chorar. Pode chorar, mãe. Esther ganhou até um certificado de coragem e comemorou com a fantasia da personagem preferida. Estou feliz que acabou o tratamento, que eu estou muito feliz vestida de Rapunzel. Obrigado pela sua companhia nesta terça-feira, 6 de agosto. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã novamente a partir das 7 da noite. Obrigada pela audiência. Boa noite. Até lá.